Bom dia, segundo ano, mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês para a gente finalizar o capítulo 4 do nosso livro, falar de agricultura, falar de pecuária no contexto do agronegócio brasileiro. Tá? Muito importante a gente reconhecer o processo de utilização desse agrobusiness na nossa indústria voltada para o primeiro setor da economia. E aí a gente fala de utilização de agrotóxicos, sementes transgênicas, tá? A gente fala de um código florestal que é importante para que a gente não destrua toda a nossa fauna e flora, né? Quais são as características da agricultura brasileira, da pecuária no Brasil, o que a gente mais produz na agricultura, o que a gente mais cria com a nossa pecuária, né? Só para a gente ter uma ideia, o agronegócio é o conjunto, então, total, né? Vamos revisar antes de corrigir os exercícios? Atividades econômicas voltadas como uma cadeia produtiva. A gente vai ver tratores, a gente vai ver espaço reservado para a criação de animais, irrigação mecanizada. Então, quanto mais tecnologia, maior produtividade. Lembrando que, além de maquinário, nós também temos sementes que são resistentes a pragas no campo. Sementes que foram modificadas geneticamente. Automaticamente, também penso nos animais que foram modificados geneticamente. Eles melhoram a qualidade do lucro. Não sei se melhora a qualidade para gente se alimentar, tá, gente? Então a gente fala, o agrobusiness ou o agronegócio está voltado para a agropecuária, para a silvicultura, né, que é a cultura de um único reflorestamento. Normalmente a gente fala que a silvicultura ela é utilizada para a gente é, ter uma maior atividade econômica industrial na produção de celulose, né? A gente fala de extrativismo vegetal, tá? Mas pensando no agronegócio, a gente fala de um crédito agrícola, a gente fala de que com esse crédito agrícola a gente vai conseguir insumos, né? A gente vai ter fornecedores de maquinário, de implementos agrícolas, a gente vai ter processamento de distribuição, a gente vai ter uma indústria ligada ao primeiro setor da economia, seja ela a parte da agricultura ou a parte da pecuária. A gente vai ter uma distribuição, um processamento também vai necessitar de transporte para esses produtos e melhorar o comércio entre eles. Então repare, o agrobusiness ele trabalha no primeiro, no segundo e no terceiro setor da economia. Lembrando que a maior produtividade do Brasil está ligada ao primeiro setor da economia, mas o primeiro setor da economia também agora está ligado à indústria e à comercialização, fornecimento de serviço. Então a gente lembra primeiro, segundo e terceiro setor da economia, tá? Então é uma cadeia de transformação muito grande. Por que eu estou falando isso? Porque isso acompanhou a modernização agrícola, disseminou semente transgênica, cultivo, criação de animais, rotação de produtos cultivados, tá? Técnicas avançadas de cultivos ou técnicas avançadas de criação de animais. Insumos agrícolas pode ser o quê? Os investimentos que eles fazem, né? Eu posso ter investimentos minerais, químicos, mecânicos, científicos dentro do primeiro setor da economia. E aí eu penso, a modernização agrícola é só benefício? A modernização agrícola também tem o seu lado negativo. Um deles é eximir o trabalho braçal. Relações de trabalho se tornam precárias, aumenta o êxodo rural, nós ficamos dependentes das multinacionais que vendem essas sementes transgênicas, que vendem esses animais modificados geneticamente. Qual foi o exemplo que eu citei dos animais? Lembra do Chester, né, que veio como uma guerra de consumo, né? Que todo final do ano a gente é uma tradição assar o peru para mesa na ceia
de Natal. E agora tem o Chester, que não deixa de ser um frango grandão. E quando a gente pergunta lá no 7º ano para eles pesquisarem, né, eles falam que não vê criação de Chester, vê criação de frango que foi modificado geneticamente, o seu peito ele se torna maior, tá? E problemas ambientais, como o uso de agrotóxico, contaminando o lençol freático, contaminando a produtividade, aumentando o risco para a saúde da população. Então a agroindústria, é bem interessante a gente falar que ela vai ter uma alta produtividade, e aí a gente vai chamar essa alta produtividade, eu vou ter uma etapa a mais na produção daquele produto. Vamos citar o exemplo. Se eu produzo laranja, eu vou vender ela industrializado. Como eu vendo uma laranja industrializada, eu vendo o suco da laranja. Quando eu falo da cana-de-açúcar, eu não vendo mais só cana-de-açúcar. Eu não vendo só o açúcar, eu vendo já o etanol, eu já vendo o álcool, que é um produto industrializado. Esse produto industrializado do primeiro setor da economia se chama commodity. Tá? Você toma um outro exemplo? A soja. A soja se processam óleos vegetais e também o biodiesel. Então essas commodities é que dá lucro, e a gente vê aquele comercial lá na Globo falando que o agro é pop, o agro é tech. O Brasil não vive sem o agronegócio, né? É o que gera mais lucro, tanto para os empresários que se tornam políticos, que aí a gente chama de bancada ruralista, quanto a arrecadação de impostos para o governo. Tá? E aí então precisou criar leis que limitasse e mostrasse para a população que nós já estamos usando o alimento transgênico. Tem um triângulozinho e um Tzinho mostrando que aquele produto ali é de origem transgênica. A lei de 2005, uma lei de biossegurança, mostra isso pra gente, tá? Então, quais são os produtos que mais usam sementes transgênicas? Soja, milho, algodão. 3 dos principais produtos, tá? Desde 2005 até 2015, esses são os que mais utilizam tecnologia e ao mesmo tempo maquinários, mas também as sementes modificadas geneticamente. A soja consegue dar 2 ou 3 safras durante o ano, porque a semente é resistente à estiagem, falta de chuva, a pragas no campo, né, que a gente comentou semana passada sobre o maracujá, aquelas lagartas que comem a vegetação toda, tá? Então isso é uma forma da semente se fortalecer para não deixar com que aconteça isso. Falamos também que os agrotóxicos, todo ele é importado. O Brasil é o maior importador de agrotóxico. O Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos, tá? E isso para nossa alimentação, né, é muito ruim, né? E um dado muito feio de se falar, permite o uso, o governo permite o uso de produtos considerados nocivos, proibidos na maior parte do mundo. Se é proibido na maior parte do mundo, por que aqui no Brasil ele é liberado? Porque nós temos uma bancada ruralista, onde os grandes agricultores, donos de latifúndio, donos de fazenda, produtora, é que criam as leis que permitem aqueles agrotóxicos serem utilizados aqui no Brasil. Muito triste isso. Aí problema de saúde para o trabalhador, problema de contaminação dos rios, esses defensivos agrícolas, a gente não sabe todo o efeito, veneno usado na plantação, contaminação do meio ambiente, contamina um pássaro que bebe daquela água ali, contamina um peixe que a gente vai comer depois, contamina a população de maneira geral. Tá ok, gente? E aí a gente fala um pouquinho depois, corrigindo os exercícios, verificando que a produção agrícola, a nossa maior produtividade é de soja, cana, açúcar, milho e café. Já na pecuária as aves, os bovinos e os suínos. Tá? E aí, corrigindo os exercícios, a gente presta atenção no descritivo da questão,
entende o descritivo da questão e ao mesmo tempo vai em cada item para verificar se está certo ou se está errado. Então eu aguardo vocês daqui a pouco na nossa correção dos exercícios, tá bom? Um abraço para vocês, segundo ano.